Oi, gente, tudo bem? Vamos conversar hoje um pouquinho sobre a Páscoa e o que representa a Páscoa. Para você, o que é a Páscoa? O que significa Páscoa? Sabe, eu recebi muitas mensagens e vejo muitos posts falando sobre o renascimento, que é um novo renascimento, que a gente precisa renascer a cada dia, que a Páscoa representa isso. E te confesso que isso é uma coisa muito vaga, assim, para mim, sabe? Eu sempre tive dificuldade de entender essas datas. Páscoa ou Natal. Ai, a gente comemora e reúne a família e tal. Fala superficialmente de renascimento, de ser uma pessoa melhor, de buscar ser uma pessoa melhor. Mas o que no fundo isso significa, né? O que realmente é? Você é do tipo assim que também sempre ouviu da mãe, do pai, enfim, da família, no geral, dos mais velhos, tu tem que ser boazinha para ir pro céu? Os bons que fazem caridade, que se importam com os outros, vão pro céu e os maus vão pro inferno? Será que é isso mesmo? Ou outras perguntas assim, referente a Jesus? Outros comentários. Ah, ele foi tão bonzinho, ele sempre foi bom. E olha o que fizeram com ele. Mataram ele na cruz. Crucificaram ele. Ele foi uma pessoa que só veio para nos ensinar a fazer o bem. Eu já ouvi isso. E aí crucificaram ele. Então, isso quer dizer que ele, na verdade, ele não teve êxito no objetivo dele? Que ele foi um fracassado? Foi isso? É isso que significa, então, a Páscoa? Jesus fracassou? Não, gente. Jesus não fracassou. A Páscoa significa que Jesus venceu. Jesus venceu. Jesus venceu a morte e ressuscitou. E por causa disso, um dia a gente pode ter o céu, sim. Não por causa das nossas boas obras, porque a Bíblia fala que a gente não é salvo pelas obras. Eu não estou invalidando as obras, porque a fé sem obras também é morta. Então, as obras, na verdade, são um resultado da salvação em Cristo. Porque se não fosse assim, Cristo não precisava ter vindo nesse mundo. Cristo não precisava ter nascido para morrer no meu e no teu lugar. A morte de Jesus não foi fracasso. Ele veio sabendo o que ia acontecer. Quando ele criou esse mundo, ele já sabia que isso ia acontecer. Quando ele criou esse mundo, lá para Adão e Eva e a serpente, Deus já fez essa profecia. Deus já disse que Jesus viria aqui morrer no meu e no teu lugar. Então, a Páscoa sem Jesus não é nada. A Páscoa é Jesus. A vida eterna é Jesus. Nós só temos direito à salvação e à vida eterna através de Jesus. É por isso que a Páscoa é vencimento e não é derrota, não é fracasso. Jesus é Deus, é a segunda pessoa da divindade. Deus são três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos eles têm a mesma essência. Todos eles são onipresente, são onipotente e onisciente. Quer dizer, Jesus sabia o que vinha fazer aqui. Ele veio com esse propósito e ele venceu. Por que ele venceu? Porque ele, como sendo 100% divino, mas também 100% humano, ele sentia as dificuldades que a gente sente. Ele sentia o medo, a angústia que a gente sente. Lá no Getsemane é um exemplo disso. Jesus suou sangue porque ele sabia o que ia acontecer. E aquilo aterrorizava tanto ele, o fato de ficar
ter que ficar afastado de Deus por causa dos nossos pecados que estariam todos em cima dele no momento da cruz, porque assim o pecado nos afasta de Deus. Então, o único momento que Jesus ficou afastado de Deus foi naquele momento na cruz. E ele foi vitorioso por quê? Porque ele não desistiu. Poderia ter desistido. Gente, Jesus é Deus. Ele nos criou. Ele nos fez com a mão dele. E antes que alguém fale que eu estou falando uma heresia, que não é verdade, confere lá na Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 1. Ali fala que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E que através dele todas as coisas foram criadas. E que se não fosse por ele, nada teria vindo a existir. Então ele nos criou. Ele nos fez com a sua mão. E ele mesmo veio morrer por mim e por ti. Para que um dia a gente pudesse entender o sacrifício dele, aceitar que a gente precisa desse Salvador para ter acesso ao céu, para viver a vida inteira eternamente do lado dele, para entender, a gente vai passar a vida inteira eternamente entendendo esse sacrifício que Jesus fez por nós, porque é muito difícil de entender tudo isso, gente. Não é? O ser humano é muito limitado, a mente do ser humano, para entender uma complexidade dessas, um amor desses que faz isso por um ser humano que não aceita e, mais que isso, mata ele. Entende, gente? Então a Páscoa é isso, tem que ficar claro. A Páscoa não é um renascimento para o ser humano, não. Na verdade, quando a gente olha para o sacrifício de Jesus na cruz, a gente vê o quanto que a gente é ruim, o quanto que a gente faz pecado todos os dias. Quando a gente pensa mal de alguém, quando a gente fica com raiva de alguém, quando a gente tem vontade de bater em alguém, sabe? Tantas coisas que passam na nossa mente. Por mais que a gente venha se esforçar em ser uma pessoa boa, a nossa natureza não é boa. Porque o pecado faz isso com a gente, entende? E o pecado entrou neste mundo há mais ou menos uns 6.000 anos atrás, quando Adão e Eva decidiram ouvir Satanás e não a Deus. Eles tomaram uma decisão, eles tinham livre-arbítrio, eles podiam escolher. E Deus sabia que tudo isso ia acontecer. Mas mesmo assim, ele veio e ele morreu por mim e por ti. E hoje ele vive. Ele ressuscitou no domingo de Páscoa para dizer que ele é vencedor. Ele venceu a morte. E assim como ele venceu a morte, ressuscitou e hoje está lá no céu intercedendo por nós, a gente pode ter a garantia de o que ele fala na Bíblia vai acontecer. E o que fala? Ele vai voltar logo, logo, para buscar todos aqueles que o aceitaram como Salvador, que aceitaram o sacrifício que ele fez na cruz para perdão dos nossos pecados. Foi difícil para mim entender, sabe? Eu vivi 30 anos sem saber exatamente o que significava a Páscoa, mas eu te encorajo a buscar sobre isso. Busque a Deus, busque a Bíblia. Tente entender. Se você não consegue entender, procure alguém que possa te explicar. Se você precisar, pode me chamar. Eu tenho o maior prazer em poder ajudar também nesse sentido, porque é muito importante, gente. É o futuro de cada um e dos nossos filhos, principalmente. O que a gente está passando para os nossos filhos? Que a Páscoa é coelhinho da Páscoa? Que a Páscoa é ganhar ovo de chocolate? É isso que a gente está falando e passando para os nossos filhos? A gente não pensa no futuro e na eternidade que a gente está deixando de ensinar para os nossos filhos? Sabe, isso é muito sério, gente. Mas eu espero que eu não tenha dado um nó no cérebro de cada um. Espero que vocês tenham entendido. E espero não ofender ninguém também com essa minha postagem. Mas eu acho bem importante a gente refletir sobre esse dia tão importante. Tão importante, é o dia mais importante nas nossas vidas. É a garantia
de que Jesus está vivo, ele morreu e ele venceu, ele ressuscitou. Por causa disso, a gente vai ter acesso ao céu e à vida eterna. Deu nome na língua. Tá bem, gente? Então, uma feliz Páscoa para todos, com toda a família. E que realmente todos entendam o que é a Páscoa. Páscoa é Jesus. E a salvação através do seu sacrifício. Um grande beijo para todos. Fiquem com Deus.